Programa de Transição da Quarta Internacional. Leon Trotsky. A luta contra o imperialismo e contra a guerra. Toda a situação mundial e, consequentemente, também a vida política interna dos diversos países se encontram sob a ameaça de guerra mundial. A catástrofe iminente já angustia até as massas mais profundas da humanidade. A Segunda Internacional repete sua política de traição de 1914 com tanto maior segurança, quanto a Internacional Comunista ocupa atualmente o papel de primeiro violino do chauvinismo. Desde que o perigo da guerra tomou um aspecto concreto, os stalinistas, ultrapassando de longe os pacifistas burgueses e pequeno-burgueses, tomaram-se os arautos da pretensa defesa nacional. Eles fazem exceção apenas aos países fascistas, ou seja, naqueles onde não representam nenhum papel. A luta revolucionária contra a guerra recai assim inteiramente sobre os ombros da Quarta Internacional. A política dos bolchevique-leninistas sobre essa questão foi formulada nas teses programáticas do Secretariado Internacional, que conservam ainda hoje toda sua força. A Quarta Internacional e a Guerra, 1º de maio de 1934, 1. O sucesso do Partido Revolucionário no próximo período dependerá antes de tudo de sua política a respeito da questão da guerra. Uma política correta é constituída por dois elementos: uma atitude irreconciliável quanto ao imperialismo e suas guerras, e uma aptidão para basear-se na experiência das próprias massas. Na questão da guerra, mais do que em qualquer outra, a burguesia e seus agentes enganam o povo com abstrações, fórmulas gerais, frases patéticas, neutralidade, segurança coletiva, armamento para a defesa da paz, defesa nacional, luta contra o fascismo, etc. Todas essas fórmulas se reduzem ao fim das contas à questão de que a guerra, isto é, a sorte dos povos, deve continuar nas mãos dos imperialistas, de seus governos, de sua diplomacia, de seus estados-maiores, com todas as suas intrigas e todos os seus complôs contra os povos. A Quarta Internacional rejeita com indignação todas as abstrações que representam para os democratas o mesmo papel que para os fascistas: a honra, o sangue, a raça. No entanto, a indignação não basta. É necessário ajudar as massas por intermédio de critérios, de palavras de ordem e de reivindicações transitórias, a distinguir entre a realidade concreta e essas abstrações fraudulentas. Desarmamento? Mas todo o problema se resume em saber quem desarmará e quem será desarmado. O único desarmamento que pode prevenir ou pôr um fim à guerra é o desarmamento da burguesia pelos operários. Para desarmar a burguesia, contudo, é necessário que os próprios operários tenham se armado. Neutralidade? Mas o proletariado não é absolutamente neutro numa guerra entre o Japão e a China ou entre a Alemanha e a URSS. Isso significa a defesa da China e da URSS? Evidente que sim, mas não pelos imperialistas que estrangularam a China e a URSS. Defesa da pátria? Mas por essa abstração, a burguesia entende a defesa de seus lucros e de suas sacadas, a expansão extorsiva da parte nacional do reino mundial. Estamos prontos a defender a pátria contra os capitalistas estrangeiros se antes imobilizarmos nossos próprios capitalistas e impedirmos que ataquem a pátria de outrem, se os operários e camponeses do nosso país se tornem seus verdadeiros senhores, se as riquezas do país passarem das mãos de ínfima minoria para as mãos do povo, se o exército se transformar de instrumento dos exploradores a instrumento dos explorados. É necessário saber traduzir essas ideias fundamentais para ideias mais particulares e mais concretas, segundo o avanço dos acontecimentos e a orientação do estado de espírito das massas. É necessário, além disso, distinguir rigorosamente entre o pacifismo do diplomata, do professor, do jornalista e o pacifismo do carpinteiro, do operário agrícola ou da lavadeira. No primeiro desses casos, o pacifismo é a cobertura do imperialismo. No segundo, a expressão confusa da desconfiança diante do imperialismo. Quando o pequeno camponês ou o operário falam de defesa da pátria, falam da defesa de sua casa, de sua família e da família de outrem, contra a invasão, contra as bombas, contra os gases asfixiantes. O capitalista e o seu jornalista entendem por defesa da pátria a conquista de colônias e mercados,
a expansão extorsiva da parte nacional do reino mundial. O pacifismo e o patriotismo burgueses são mentiras completas. No pacifismo e no patriotismo dos oprimidos há um núcleo progressivo ao qual é necessário se agarrar para tirar as conclusões revolucionárias necessárias. É necessário saber empurrar essas duas formas de pacifismo e patriotismo até um choque hostil entre si. Partindo dessas considerações, a Quarta Internacional apoia toda reivindicação, mesmo que parcial, que seja capaz de conduzir as massas, ainda que insuficientemente, à política ativa, despertar sua crítica e reforçar seu controle sobre as maquinações da burguesia. É desse ponto de vista que nossa seção americana, por exemplo, apoia criticamente a proposta da instituição de um referendo sobre a questão da declaração de guerra. Nenhuma reforma democrática pode, bem entendido, impedir por si mesma os governos de provocar a guerra quando queiram. É necessário explicar isso abertamente. Mas, quaisquer que sejam as ilusões das massas em relação ao referendo, essa reivindicação reflete a desconfiança dos operários e camponeses em relação ao governo e ao parlamento da burguesia. Sem apoiar ou conservar as ilusões, é necessário apoiar com todas nossas forças a desconfiança progressista dos oprimidos com relação aos opressores. Quanto mais crescer o movimento pelo referendo, mais cedo os pacifistas burgueses dele se separarão, mais profundamente se encontrarão desacreditados os traidores da Internacional Comunista, mais aguçada se tornará a desconfiança dos trabalhadores em relação aos imperialistas. É desse mesmo ponto de vista que é necessário lançar a reivindicação do direito de voto aos 18 anos para os homens e mulheres. Aquele que amanhã será chamado a morrer pela pátria deve ter o direito de se fazer ouvir hoje. A luta contra a guerra deve começar, antes de tudo, pela mobilização revolucionária da juventude. O problema da guerra precisa ser esclarecido sob todos os aspectos, conforme o lado a partir do qual, em dado momento, ele atinge as massas. A guerra é uma gigantesca empresa comercial, sobretudo para a indústria bélica. É por isso que as 60 famílias são as primeiras patriotas e as principais provocadoras da guerra. O controle operário sobre a indústria da guerra é o primeiro passo na luta contra os fabricantes de guerras. A palavra de ordem dos reformistas, imposto sobre os lucros da guerra, nós contrapomos as palavras de ordem, confisco dos lucros de guerra e expropriação das empresas que pertencem à indústria bélica. No país em que a indústria bélica está nacionalizada, como na França, a palavra de ordem de controle operário conserva toda a sua força. O proletariado deve ter tão pouca confiança no Estado burguês quanto no burguês individualmente. Nenhum homem, nenhum centavo para o governo burguês. Nenhum programa de armamentos, mas um programa de obras de utilidade pública. Independência completa das organizações operárias com relação ao controle militar e policial. É necessário arrancar, de uma vez por todas, a livre disposição do destino dos povos das mãos das camarilhas imperialistas, ávidas e impiedosas, que agem por trás dos povos. De acordo com isso, reivindicamos abolição completa da diplomacia secreta. Todos os tratados e acordos devem ser acessíveis a cada operário e a cada camponês. Instrução militar e armamento dos operários e camponeses sob controle imediato dos comitês de operários e camponeses. Criação de escolas militares para a formação de oficiais vindos das fileiras dos trabalhadores, escolhidos pelas organizações operárias. Substituição do exército permanente, isto é, de quartel, por uma milícia popular em união indissolúvel com as fábricas, minas, fazendas, etc. A guerra imperialista é a continuação e o exacerbamento da política de pilhagem da burguesia. A luta do proletariado contra a guerra é a continuação e o agravamento de sua luta de classes. O advento da guerra muda a situação e, parcialmente, os processos de luta entre as classes, mas não muda nem seus fins, nem sua direção fundamental. A burguesia imperialista domina o mundo. É por isso que a próxima guerra, em seu caráter essencial, será uma guerra imperialista. O conteúdo decisivo da política do proletariado internacional será, consequentemente, a luta contra o imperialismo e suas guerras. O princípio básico dessa luta será: o principal inimigo está em nosso próprio país, ou a derrota de nosso próprio governo imperialista é o mal menor. Nem todos os países do mundo são imperialistas. Ao contrário, a maioria dos países são vítimas do imperialismo. Certos países coloniais ou semicoloniais tentarão indubitavelmente usar a guerra para se livrar do jugo da escravidão.
No que lhes concerne, a guerra não será imperialista, mas emancipadora. O dever do proletariado internacional será ajudar os países oprimidos em guerra contra seus opressores. Esse mesmo dever estende-se também à URSS ou a outro Estado operário que possa surgir antes da guerra ou durante. A derrota de todo governo imperialista na luta contra um Estado operário ou um país colonial é o mal menor. Os trabalhadores de um país imperialista não podem, entretanto, ajudar um país anti-imperialista por meio de seu governo, quaisquer que sejam, em dado momento, as relações diplomáticas e militares entre os dois países. Se os governos se encontram em aliança temporária e, no fundo, incerta, o proletariado do país imperialista deve continuar em oposição de classe a seu governo e apoiar o aliado não imperialista de seu governo por seus próprios meios, ou seja, pelos métodos da luta de classes internacional, agitação em favor do Estado operário e do país colonial, não somente contra seus inimigos, mas também contra seus pérfidos aliados, boicote e greve em alguns casos, recusa ao boicote e à greve em outros, etc.